outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Pode aplaudir essa palavra. Nós celebramos a Santa Missa, meus irmãos, sempre para adorar o nosso Deus, Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, sempre. Mas nós temos um auxílio, ou como nós chamamos bem nessa paróquia, uma ajuda do céu. Uma senhora que é, na verdade, não simplesmente uma senhora, ela é uma senhora ajuda, né? Ela é uma ajuda que vem do céu. Especialmente aos terceiros sábados do mês, nós celebramos também ao redor da devoção a Nossa Senhora de La Salette, como nós temos a imagem dela aqui diante de nós. E juntamente com ela, ao redor dela, nós nos unimos também a essas santas mulheres de Deus que se colocam entre nós nessa Santa Missa e por cujo ministério de oração, de intercessão incansável pelos seus filhos e pelos nossos, porque não rezam apenas pelos seus, mas por todos os filhos, né? Pelos nossos filhos e como os nossos filhos precisam de oração. A nossa oração de pai e de mãe tem força se ela é persistente, se ela é confiante e se ela for de modo a nunca desistir. A nossa oração de pai e de mãe pelos filhos, a Bíblia ensina, é sempre poderosa. São tantas as passagens da Bíblia, né, que mostram a oração poderosa de uma mãe. Uma é aquela, né, que foi pedir
uma graça, uma cura para sua filha e recebeu de Jesus uma resposta daquelas, né? Antigamente se dizia, ela recebeu um carão, né? Os antigos diziam assim, porque ela veio pedir e Jesus falou assim: não convém, você sabe a passagem. Jesus virou para ela e disse: não convém tirar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Olha o que Jesus chamou aquela mulher: cachorrinhos. Talvez se fôssemos nós, né, com a nossa mulher desafora para casa, então ele ia ver, a gente ia perder a graça. A gente ia deixar a bênção de Deus passar, mas não aquela mãe, não aquela mulher, porque ela não estava ali por ela, então ela precisou engolir o orgulho. Muitas vezes é assim, às vezes não adianta, a melhor solução é a gente engolir o orgulho. Vai fazer o quê? A gente vai travar uma guerra se a gente pode evitar? Se a gente não pode evitar, ok, e algumas a gente não tem como evitar, mas se a gente pode na sabedoria, a gente, às vezes a melhor solução, a sabedoria está aí. Às vezes a gente tem que engolir alguns sapos, faz parte, né? Senão a gente faz uma tempestade também, às vezes no copo d'água, aquela mulher engoliu. Ela não estava preocupada. Mais importante do que o orgulho ferido dela era a graça que ela precisava para a filha dela. E a gente sabe qual foi a resposta dela. Não é, Senhor, mas também os mesmos cachorrinhos ficam ali na mesa dos seus donos, esperando nem que seja uma migalha cair da mesa dos seus donos, e aí para ele receber. Era essa a resposta que Jesus estava esperando. Gente, quando Jesus vê uma mãe assim, ó, perseverante, persistente, que não desiste, que vai até o fim pelos seus filhos, Jesus se comove. O coração de Jesus se estremece, o coração dele é tocado quando ele vê alguém, especialmente um pai ou uma mãe, intercedendo pelos seus filhos. Jesus falou: mulher, que fé é esta, hein, mulher, que seja feita do jeito que você está pedindo. E a filha recebeu a graça porque ela não desistiu de orar. Os nossos filhos precisam da nossa oração. Por isso nós nos alegramos com as mães que se dedicam a orar pelos seus filhos, pelos nossos filhos também. Especialmente nesse dia, meus irmãos, para nós, o povo brasileiro, é uma data histórica, faz parte da nossa história. Até nem vou entrar no mérito aqui, se era melhor antes, se era melhor depois. Gente, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque o sistema de governo, o sistema de governo aí, bom, espiritualmente, religiosamente, ele é neutro, né? Não é o sistema que vai fazer, né? São as pessoas convertidas. Até a gente tem, aqui antes era a monarquia, né? Porque em geral, em todos os lugares era a monarquia. Tem alguns países que continuam com a monarquia e nunca abdicaram da monarquia e caminham bem lá, de alguma maneira, né? Então, não vamos entrar nesse mérito. Mas não é uma emissão de juízo, né? Dizer se foi bom, se é bom. A questão é que faz parte da nossa história. A gente, de certa maneira, aproveita hoje para a gente interceder pelo Brasil. E por quê? Porque como nós estamos acolhendo aqui as nossas mães, de certa maneira o Brasil também é a nossa mãe, né? A nossa pátria. Gente, a nossa pátria é como a nossa mãe. Por quê? Porque mãe é assim, pai e mãe é assim. Você querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, o seu pai e a sua mãe, sendo bom ou ser ruim, não faz diferença nenhuma, ele vai continuar sendo o seu pai e a sua mãe. Sabe o que significa isso? Porque você gostando ou não gostando dele ou dela, não importa, ele vai continuar a exercer influência sobre você. Ele vai continuar a determinar quem você é, você querendo ou não querendo. Gente, é a maior besteira a gente se revoltar contra os nossos pais. Eu sei que nossos pais erram, nossos pais são perfeitos. Não são anjos, são seres humanos. Eu não estou aqui também passando a mão na cabeça, porque tem coisa que é muito reprovável, sim. Às vezes até de pai, às vezes até de mãe. Gente, mas é a maior, para não dizer outra coisa, a maior falta de inteligência.
a gente se revoltar contra o nosso pai, contra a nossa mãe, sabe por quê? Porque uma parte do que nós somos a gente recebeu deles. Não adianta você ficar revoltadinho, uma parte sua veio dele. Então, quer dizer, se você se revolta contra o seu pai, você está se revoltando contra você mesmo. Desculpe o exemplo. Igual aquela pessoa que cospe para cima. Desculpe o exemplo que não é bom, mas, gente, vai voltar para nós. Vai voltar para nós. E com a nossa nação é assim também, não adianta. Né? Não adianta você gostando, não gostando, querendo, até saindo, se afastando também. Não adianta onde você for, você vai ser brasileiro. Se você estiver no Brasil, agora não quero mais saber do Brasil, eu não gosto, porque esse país não tem jeito, então eu vou para um outro país, você tem todo o direito disso. Até tem outros países que talvez sejam melhor, a qualidade de vida, certamente é melhor a qualidade de vida. Assim, tá bom, mas quando você chegar lá, você vai viver, entendeu? Você vai continuar sendo brasileiro. A gente não vai mudar o seu jeito de ser do que você recebeu, porque nós recebemos. Já está impresso, né? A nossa cultura, a nossa maneira de ser. Existe uma influência. Existe uma influência. Eu gosto de dar esse exemplo. Quando estava estudando lá na Europa, né? Então a gente sabe que na Europa as coisas são mais fáceis, a locomoção entre os países é muito mais barato, né? Tem uma troca cultural ali, né? Então era mais comum a gente viajar para lá e para cá, né? Uma vez a gente estava fazendo uma viagem, até religiosa também, né, entre a Dinamarca e a Suécia. E a gente estava num trem indo para uma outra cidade, e a gente estava conversando, e aí uma senhora viu a gente conversando ali, a gente estava falando em português, e aí ela vocês de onde são? São de Portugal? Até achou que a gente era português, e a gente marronzinho assim, não, poderia ser, porque para elas não tem diferença, né? É interessante isso, porque para elas é tudo igual, porque branco como eles não são, se não são tão brancos como eles são, para eles não tem diferença, para eles não, mas não poderia muito bem ser um português, para eles onde ela nasceu faz influência sobre a maneira dela de ser, sobre a maneira dela de pensar. É interessante isso, né? As categorias. Então, uma vez eu fiquei sabendo, eu ouvi muito tempo atrás, que lá na Antártica, né, lá no Polo Sul, e não sei o que, e lá os esquimós que vivem lá, eles têm lá, dentro lá da cultura dele, tem não sei quantos nomes para designar as cores de branco. Tem, acho que uns 30 branco isso, branco aquilo, branco. Pra gente é tudo branco, né? Pra gente, a gente não tem diferença, porque é branco, um pouco é gelo, é neve, não, mas eles só veem branco. Então eles conseguem distinguir mais as nuances do branco. Gente, é assim, aonde a pessoa nasceu, aonde ela viveu, vai determinar quem ela é. Aí a gente estava lá, a pessoa começou a conversar com a senhora, ela ficou conversando muito simpaticamente. Aí um dos amigos perguntou para ela assim, é uma coisa que a gente sempre ouve dizer, né? Porque aqui é tudo tão organizado, na Dinamarca, uma das melhores qualidades de vida. E por que que também é o mesmo lugar onde tem o maior índice de suicídios no mundo? Lá naquela região, né, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia, o maior número de... Não, é tão esquisito, porque a sociedade é quase tão perfeita, tão organizada, e porque tem algumas teorias para explicar isso. E eu sempre ouvi algumas teorias, mas foi interessante ouvir da boca dela. Ela disse assim, não, sabe por quê? Porque aqui nós praticamente não temos sol durante o ano, não bate sol. O sol aqui é um pouquinho no verão, tem uns diazinhos, o resto do ano é sempre assim cinza, é sempre cinzento, é sempre nublado, e isso afeta o estado de ânimo das pessoas. Elas ficam ali, aquilo dali, e nós, ao contrário. Como a gente é mais solar, até dizer se vocês são solares, porque o sol faz influência. Gente, isso tudo para dizer, é assim. A nossa mãe, nosso pai é assim. Você gostando ou não gostando, ele vai exercer influência sobre a sua personalidade. Você vai carregar sempre a herança. A herança é genética, não é apenas física.
Herança genética não é apenas característica física que você herdou do seu pai e sua mãe, não. É característica física, mas é característica psíquica, é característica emocional, tudo isso a gente herda. Então é preciso a gente, de certa maneira, manter essa conexão, valorizar essa ligação, nem que seja uma ligação mais espiritual do que presencial, porque em alguns casos presencial não dá muito certo. Às vezes é melhor deixar nossos filhos seguirem um caminho, geralmente é melhor assim, mas mesmo que seja necessário que seja assim, não viver tão próximo, mas que a gente mantenha sempre essa ligação, e não tem ligação que não possa ser rompida, que não seja a ligação da nossa oração. Gente, com a nossa nação a mesma coisa. Você sabe que república diz isso, né? A palavra república vem de duas palavras no latim. É a res pública, né? A res, em latim, significa a coisa. República é público, do povo, né? Ou seja, coisa pública. República significa é do povo. É tudo isso, gente, cada um de nós. Que a gente não fique esperando A, B ou C. Que a gente não fique outorgando poder simplesmente aos poderosos, a uma elite, A, B ou C. Não, é do povo. Cada um de nós tem igual responsabilidade para a gente permitir que Deus realize os seus propósitos de salvação aqui na nossa nação, na nossa pátria, na nossa mãe, no Brasil, e todos nós sejamos abençoados e pertos assim. Amém? Amém. Se você deseja ser também canal de salvação para as nossas mães, pode dar muita salva de palmas para elas. Mãe de Jesus, nossa. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria. Com ela, nossa mãe, nós oramos com todas as mães, por todas as mães, pela nossa pátria mãe. E ela merece ou não merece a mais forte salva de palmas que você me dá. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Professemos a nossa fé.